Às vezes eu me pergunto de onde vem a minha fascinação por criaturas com asas. Insetos, pássaros. Por isso que eu vivo pintando eles. Talvez porque eu as invejo. Eles podem ir para qualquer lugar que quiserem nas alturas, ver tudo de lá de cima e por mais pequenos que sejam, esse voo talvez os façam sentir imensos, vendo o mundo tão miúdo lá embaixo. Às vezes eu sinto que me faltam palavras. Ou quando eu as tenho, não sei bem como usá-las, de modo que eu consiga me comunicar bem. Então aí eu invejo as criaturas que cantam, como os pássaros, as cigarras, os grilos. Eles não entendem sequer uma palavra. Eu acho que eles nem ligam pra isso. Talvez você esteja esperando que eu fale sobre materiais, processos artísticos, mas eu escolhi fazer isso muito mais de uma forma visual. Verbalmente eu pretendo falar um pouco sobre a minha inspiração. E talvez falar de coisas que vieram na minha mente quando eu tive as ideias que eu tive durante esse processo. Por falar em processo, eu acho que o meu processo ele é muito mais intuitivo. Eu vou tendo ideias, eu vou costurando essas ideias e acaba que no final tudo aquilo já se formou. Eu sempre tive muita dificuldade de fazer rascunhos, de desenhar a forma que eu imagino. Parece que as ideias acabam fluindo melhor quando eu coloco em prática assim que eu penso. Por exemplo, eu acho que a arte ela é boa de traduzir aquilo que a gente não consegue dizer. Eu acho que, assim como a linguagem falada, a arte é um tipo de linguagem visual, um tipo de linguagem que pode ser compreendida por qualquer pessoa que esteja disposta a ver aquilo, a ouvir aquilo, a tentar entender aquilo. Acho que nessa dificuldade de comunicação, nessa dificuldade de encontrar palavras certas para falar, para dizer aquilo que a gente quer, a gente acaba paralisando, a gente pensa que a outra pessoa talvez nunca vá entender a gente. Ou talvez a gente acabe exagerando, pelo pouco ou pelo muito. Então eu pensei, como seria se uma das criaturas que cantam não soubesse cantar? E essa história é sobre um grilo. Ele não sabia cantar. Eu ainda tento imaginar como ele se expressava, como entenderiam os sentimentos dele, seus sonhos, suas ideias. É muito difícil viver num mundo sendo tão diferente. Eu não compreendo por qual motivo não foi entregue justo a ele a habilidade visceral da existência, a comunicação. Pelo menos ele encontrou um jeito. Ele, ao invés de cantar, ele pensou que talvez ele pudesse fazer música. Se a música não saísse dele, talvez pudesse sair de algum instrumento, de algum meio que pudesse emitir algum som. Por que não violino?
um instrumento erudito, um instrumento que, assim que ele tocasse, as pessoas iriam olhar para ele. Talvez até uma forma dele ser valorizado. Olha só, aquele lá sabe tocar. Ele poderia fazer concertos esporádicos, ou então se integrar a uma banda. Mas eu acho que o desejo mais profundo ali era só o de comunicar. Comunicar o que ele estava sentindo. Comunicar suas necessidades. E talvez afirmar sua existência. A missão de todo artista é buscar uma voz, uma maneira de contar histórias por meio de seus trabalhos, uma tentativa de se relacionar com questões pessoais de uma forma impessoal, e um desejo de que o espectador se relacione com aquilo por meio das suas próprias vivências, fazendo uma leitura íntima daquele objeto observado. É o que mais me fascina na natureza humana. Essa capacidade de expressão, de encontrar uma forma de dizer aquilo que é indizível. É um superpoder de encontrar sempre um jeito, uma necessidade como qualquer outra, uma maneira dentre mil outras de se sentir vivo. Uma vez ouvi a seguinte pergunta: quem é você? A única regra para responder essa pergunta era não falar sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço. Não poderia dizer que eu era artista, porque essa era uma função. Então o que eu sou? Se não sou aquilo que eu faço, aquilo que me move. Talvez eu não seja de fato aquilo que me move. Talvez eu seja aquilo que me comove. É aquilo que me faz sentir e responder a esses sentidos. Talvez como eu me comporte reagindo ao que é externo. Eu acho que no trabalho vai muito além da técnica, muito além daquilo que eu consigo fazer, do que eu posso fazer, daquilo que é possível. Eu acho que é muito mais sobre o que eu quero fazer, aonde eu quero chegar. E isso está totalmente relacionado com o que eu quero dizer. Ninguém nasce sabendo alguma coisa. A gente vai aprendendo com aquilo que a gente observa. E a gente vai adquirindo gostos conforme a gente vai gostando do que a gente observa. A nossa essência vai sendo construída a partir da essência dos outros, de um espelhamento daquilo que nos agrada e daquilo que a gente projeta. Poxa, eu gostaria de ser isso. Eu gostaria de ser um grande artista. Eu gostaria de ser reconhecido pelo meu trabalho, pelo que eu faço. E quem sabe um dia as pessoas saberem quem eu sou. Aí entra um pouco naquela questão:
quem eu sou, se não sou o que eu faço, se eu não sou o meu trabalho. Mas pelo menos eu sei que vão se relacionar com o meu trabalho, que vão sentir essas nuances e que vão se comover. E como num ciclo infinito, vai inspirar cada vez mais pessoas e vai construir cada vez mais trabalhos diferentes, dando voz e dando ouvidos. Esse vídeo é uma mensagem, não só para quem eu quero que assista, mas até para mim mesmo. Eu realmente espero que tenha feito algum sentido e que tenha trazido alguma reflexão ou algum benefício. E eu agradeço se você assistiu até aqui. Eu ainda quero trazer muito mais conteúdo nesse estilo. Então, se vocês puderem me ajudar, comentando no vídeo, curtindo, recomendando para amigos e principalmente se inscrevendo no canal e seguindo nas redes sociais.